Ah, dá teu cu, menino. Toca! Você aí mesmo do outro lado da TM, você quer um servidor semi-anarquia que tem eventos PVP e sorteios que valem até dinheiro e que suporta Java Bedrock e que tem voz, então venha para Eclipse. Eclipse é um servidor que tem vários modos de jogo e que a gente ainda está desenvolvendo, mas você ainda pode jogar. Eu vou deixar o link dele, o IP dele aí na descrição. Se quiser entrar no nosso servidor da Discord, pode entrar também. E que atualmente tem 2 players online por aqui. E eu ainda se você quiser entrar, vai aí no comentário que vai estar fixado e venha se juntar a nós. É isso, falou!